Capítulo 21. Seu casamento. Antes de me casar, uma das qualidades que eu sabia que desejava em meu marido era um forte desinteresse pelos esportes. Eu detestava a ideia de passar o resto da minha vida com alguém que ficasse o tempo inteiro no sofá, com um controle remoto na mão, assistindo futebol, beisebol, basquete e golfe. Uma das coisas que eu mais admirei em Michael quando começamos a namorar foi que ele nunca falava de esportes quando estávamos juntos. De fato, até afirmou que isso o entediava. Você podia imaginar como fiquei chocada quando, vários anos depois do nosso casamento, ele se tornou não apenas interessado em esportes, mas obcecado. Se o seu time favorito perdia, a família toda tinha de sofrer com ele. Quando ganhava, todos ao seu redor ficavam surtados com seus gritos. Ele não se contentava em ver um jogo ocasionalmente, tinha de assistir a todos. Não era também um espectador passivo, pois se vestia com a camisa, o chapéu do clube e pulava a cada gol ou ponto. Tentei ir a alguns jogos com ele, mas percebi que para mim havia mais emoção num cachorro quente. Tentei assistir ao programa de esporte na TV, mas o tédio foi demais para mim. Cedi ao ressentimento ao ver que para ele parecia mais interessado assistir a um evento esportivo do que passar tempo com a família. Não foi senão anos mais tarde, quando comecei realmente a orar sobre o nosso casamento, que as coisas mudaram. Por alguma razão que não posso compreender, Deus não apagou o interesse de meu marido pelos esportes, como eu lhe pedira em oração. Em vez disso, o Senhor me deu paz e uma nova perspectiva sobre o assunto. Fizemos um acordo pelo qual eu não o pressionaria a abandonar os esportes se ele não fizesse pressão sobre mim para fingir interesse. Eu não o acusaria de haver usado uma técnica mentirosa antes de nos casarmos, se ele tivesse a mesma cortesia comigo. Esse pode parecer um assunto menor num casamento, mas essas coisas vão se acumulando e passam a ser essenciais para determinar se a união continua ou desmorona. Orar por todos os aspectos de um casamento mantém afastada a ideia do divórcio. Não devemos, então, negligenciar as questões importantes, mesmo que pensemos que elas não se aplicam a nós. Desde o dia em que nos casamos, orei para que não houvesse divórcio, nem adultério no futuro. Embora não houvesse nenhum problema desse tipo em nossas famílias, o divórcio e o adultério haviam saturado de tal forma a nossa cultura e o negócio em que estávamos que era praticamente esperado em alguns círculos. Orei para que Deus preservasse o nosso casamento dessa destruição. Ele tem sido fiel em responder às orações. O casamento é bom quando duas pessoas entram nele com um compromisso mútuo de mantê-lo forte, sem levar em conta as circunstâncias. Porém, é comum o casal ter ideias preconcebidas sobre quem é o outro e como a vida conjugal deve ser. E então a rivalidade os atinge. É nesse momento que o reino deles pode dividir-se. Você tem de orar continuamente para que todas as expectativas irreais sejam expostas e todas as incompatibilidades sejam niveladas, a fim de que possam crescer juntos em unidade de espírito, em compromisso e em intimidade. Ore para que em seu casamento haja lugar para concordância, a fim de que Deus possa estar no seu meio. Mateus 18, 19 e 20. Se qualquer de vocês já foi casado antes, ore para nenhum resíduo seja levado para o seu casamento atual. Quebre todos os elos, os bons e os maus, emocionais ou espirituais, com quaisquer relacionamentos anteriores. Você não pode avançar para o futuro se tiver um pé no passado. Não tome o seu casamento como certo, por melhor que seja. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Ore para que a sua união seja protegida de qualquer pessoa ou situação que possa destruí-la. Peça ao Senhor que faça o que for necessário para manter intacto o casamento, mesmo que seja lançar um raio sobre um de vocês quando pensarem em desistir. Ore para que Deus faça do seu casamento uma fonte de alegria e vida para ambos e não uma rotina, um espinho, um pesadelo, uma irritação ou uma condição temporária. Oração. Senhor, oro para que proteja o nosso casamento de tudo que possa prejudicá-lo ou destruí-lo.
Guarde-o de nossos próprios egoísmos e negligências, dos planos e desejos malignos de outros e de situações pouco sadias ou perigosas. Que não haja hoje ou no futuro pensamentos de divórcio ou infidelidade em nossos corações. Livra-nos das mágoas e das lembranças passadas, assim como dos laços de relações anteriores e de expectativas irreais a respeito um do outro. Oro para que não haja ciúmes entre nós, ou baixa autoestima que os precede. Que nada entre em nossos corações e em nossos hábitos que venham a ameaçar o casamento de alguma forma, especialmente influências como bebida, drogas, jogos, pornografia, luxúria ou obsessão. Faça com que nos unemos em um laço de amizade, compromisso, generosidade e compreensão. Elimine as nossas imaturidades, hostilidades ou sentimentos de desajuste. Ajude-nos a reservar tempo a sós, um para o outro, a cultivar e renovar o casamento e a lembrar a nós mesmos das razões por que nos casamos. Oro para que, em nome do marido, seja tão dedicado ao Senhor que o seu compromisso comigo não vacile apesar das tempestades que possam vir. Oro para que nosso amor mútuo se fortaleça a cada dia, para que jamais deixemos a herança do divórcio para os nossos filhos. Amém. Ferramentas de poder. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias 2, 15 e 16. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Eclesiastes 4, 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher.